Boa noite, Boa noite, professora. tudo bom? Boa noite. Boa noite, querida. Então, gente, sobre os planejamentos, então, sobre os trabalhos, eu já tenho uma data, vou deixar mais para frente um pouquinho, mas era bom vocês já irem começando a fazer, porque depois começam as avaliações, né? Já devem ser postadas já no final agora. Olha, hoje já é o dia 8. Aí, na última semana de julho, já começa a ser postadas as avaliações, porque a primeira prova é dia 3, então a gente vai botar sempre uma semana antes, não é isso? Então, eu marquei a data de entrega dos planejamentos que eu pedi para o dia 29/7. Aí vocês poderão me mandar pelo meu e-mail. Eu nem vou botar no AVA, não. Poderia até colocar, mas é tão complicado. Uma pessoa só teria que postar. Vocês querem que coloque no AVA? Não, acho que no e-mail fica melhor, Marinéia. Eu também acho que no e-mail fica melhor. Até para eu corrigir depois, porque aí eu vou imprimir também, né? Se bem que eu imprimo também, às vezes Aí ou outra. uma pessoa só te mandar, no caso. Uma pessoa só pode me mandar, uma pessoa do grupo, tá? Ah. Aí, o que eu estou pedindo para vocês? Que vocês sigam conforme aquele modelo que está no texto de planejamento. Tem o desenvolvimento metodológico, aí explica tudo direitinho, tem o passo a passo ali. Eu já está no AVA, o texto, está fácil de fazer. É só seguir que vai dar certo. Chegando a Milena. Boa noite, Mia. Boa noite, Milena. Se ela conseguir. Boa noite, professora. Boa noite, minha linda. Tá. Então, hoje é a nossa penúltima matéria. A última, se Deus quiser, na semana que vem a gente já vai estar trabalhando com ela, ou na outra. Eu tô querendo também trazer aqui umas meninas que vão mostrar uns planejamentos de aula para vocês. Uma já falou que vem tranquilo para mostrar o plano xadrez, que eu falei tanto, né? Aí encontrei com ela, ela falou, não, você me chama que eu vou. E eu queria pelo menos trazer mais umas 3 pessoas dentro da nossa aula para conversar sobre planejamento e a gente também construir um plano, de repente, de educação infantil, um plano de aula, né? Então, aí uma dessas aulas finais agora a gente vai montar isso, tá? Bom, então hoje a gente vai trabalhar, quem for chegando, né? Eu vou compartilhar a tela. Quem for chegando agora, eu vou anotando depois. Eu sempre anoto. Deixa eu só numerar. Então, gente, boa noite. Vamos passar para nosso penúltimo conteúdo que a gente vai trabalhar. Vocês estão me vendo? Ou eu tenho que chegar um pouquinho mais para trás? Porque no outro dia não aparecia nem meu rosto. Só a metade, assim. Eu falei assim, gente, hoje eu estou igual no outro dia, igual aquelas pessoas que não sabem mirar direito no espelho. Aí eu disse assim, poxa, não ficou legal, mas postei assim mesmo. Então, olha só, gente, nós vamos trabalhar a aula como forma de organização do ensino. Por quê? A nossa aula, ela tem que ser organizada, né? E quando a gente fala muito sobre a questão da aula, o que vem à cabeça da gente inicialmente? Né? Vem algumas ideias. Qual a ideia que vocês têm quando se fala assim numa aula?
né? Qual a ideia que a gente tem assim, perante uma aula? A ideia é que tem sempre quem à frente da classe? Professor, né? A ideia que vem para a gente sempre é o professor dando aula numa classe onde todo mundo está interagindo, uma classe bem silenciosa, não é verdade? Aquela classe que todo mundo gostaria de ter, os alunos participando, os alunos ou em silêncio, interagindo, né? E a conhecida e tão explorada aula expositiva, que embora existam outras formas, né, de você estar atuando, às vezes ela é muito criticada, mas ela é muito forte, ela ainda é imperativa nas salas de aula, né? A gente pode ver que, embora a gente tenha outros métodos de se trabalhar, o método expositivo ainda ele é o mais presente nas salas de aula. Então, gente, cada aula ela é sempre uma situação didática específica, né? Na qual a gente tem os objetivos e conteúdos que vão estar combinados com alguma metodologia, né? Com as formas didáticas, com os meios didáticos, e visando o quê? Propiciar aos nossos alunos a assimilação ativa de conhecimentos e também habilidades, atitudes, né? Tudo para a formação do aluno. Então, na escola, a aula é a forma predominante de organização do processo de ensino. Na aula, se criam, se desenvolvem, se transformam as condições necessárias para que os alunos assimilem conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções e, assim, desenvolve suas capacidades cognitivas, né, a nível de intelecto. Então, é isso. Aqui a gente tem, né, a aula, as pessoas interagindo, né, trabalhando. Devemos entender, então, que a aula como um conjunto dos meios e condições pelos quais o professor dirige e estimula o processo de ensino em função da atividade própria do aluno, no processo da aprendizagem escolar, ou seja, a assimilação consciente e ativa dos conhecimentos. Em outras palavras, o processo de ensino, através das aulas, possibilita o encontro entre os alunos e a matéria de ensino, preparada didaticamente no plano de aula, que é aquele plano que a gente faz para uma aula ou um conjunto de aulas. Por quê? Você pode fazer apenas para uma aula que você queira dar, mas se o assunto ele for desdobrado em subitens, você também pode preparar para um conjunto de aulas. Então, quais são as características da aula? Tudo tem na apostila que eu passei, que eu coloquei lá para vocês. Bom, as características são várias, né? Então, nós vamos ver a primeira, a ampliação do nível cultural e científico dos alunos, assegurando profundidade e solidez aos conhecimentos assimilados. Então, ampliar o cabedal de conhecimento dos alunos, né? Sempre a gente aprende cada vez mais. Seleção e organização das atividades que possibilitem desenvolver sua independência de pensamento, que possibilite o aluno ser mais criativo, dinâmico e que também faça ele desenvolver o gosto pelo estudo. Então, essa seleção e essa organização, o professor tem que ser criterioso, né? Ele tem que saber aquilo que sua turma está esperando. Quais são os procedimentos do aluno, que eu costumo falar, e procedimentos do professor. Então, o professor tem que ver o que os alunos, quais são os interesses dessa turma.
Bom, empenho na formação dos métodos e hábitos de estudo, se empenhar, né, para que os hábitos de estudo sejam desenvolvidos com essas crianças. A formação de hábitos, atitudes e convicções que permitam a aplicação dos conhecimentos na solução de problemas em situações da vida prática dos alunos, é a questão da utilidade dos conteúdos, né? Para que eles servem. E sempre visando o quê? O cotidiano dos alunos, em que eles vão empregar, o que é importante para eles estar sendo trabalhado naquele dia, qual a importância daquele conteúdo, o que ele está formando para eles. O desenvolvimento das possibilidades de aproveitamento escolar de todos os alunos, diferenciando e individualizando o ensino para atingir níveis relativamente iguais de assimilação da matéria. Então, o professor não pode esquecer os seus alunos, lembrar sempre que nós temos as diferenças individuais, né? E cada caso é um caso, cada aluno é um ser singular, e que ele está na sala de aula, mas ele também ele tem os mesmos direitos para com todos eles. Então, o professor ele tem que sempre pensar nisso. Ele não tem uma classe homogênea, ele tem uma classe heterogênea. Então, ele tem que estar sempre pensando como que ele pode chegar, né, até aquele aluno que não está aprendendo. Chegar até aquele aluno que está precisando do seu apoio. Então, isso é importante também. A gente vê na sala de aula muitas vezes isso, né? A questão que uns ficam para trás e vão ficando, não, eu vou trabalhar com aqueles que são bons e deixa os outros vão ficando. Mas não é assim. Costumo dizer que não é assim que a banda toca, né? Bom, outra coisa, a valorização da sala de aula como meio educativo, porque o professor está na sala de aula, principalmente o professor das séries iniciais, né? E ele tem que mostrar o que é a sala de aula. Vamos valorizar a nossa sala de aula, o respeito para com os colegas, a organização do ambiente, para ser um ambiente acolhedor, mostrar que a sala é um lugar de respeito, que a gente tem que estar, ao mesmo tempo que está ali, não é lugar de briga, não é lugar de hostilidade, isso tudo. Valorização do espírito de coletividade, solidariedade e ajuda mútua, sem esquecer o individual. Então, é o que a gente fala. Sempre ver que a aula é um espaço do coletivo, do grupo, e não espaço de apenas alguns, né? Mas o individual está presente em cada um de nós. Você tem suas opiniões, elas vão se diferir, mas a gente tem que lembrar que a gente está no grupo, no coletivo, né? E se ser mais, ter humanidade, solidariedade para com os colegas na sala de aula, isso também é muito importante. Aí a gente tem a estruturação didática da aula. Então, a estruturação da aula deve ser indicada por etapas planejadas e organizadas para favorecer o ensino-aprendizagem. Mas a indicação dessas etapas não significa que todas as aulas devam seguir um esquema rígido. A opção por qual etapa ou passo didático é mais adequado para iniciar a aula, ou a conjugação de vários passos numa mesma aula, ou conjunto de aulas, depende dos objetivos e conteúdos da matéria, das características dos alunos, dos recursos disponíveis, da avaliação diagnóstica. Então, tudo, quando você vai estruturar uma aula, vai depender de tudo que você tem ali naquele momento para você desenvolver o seu conteúdo, né? Você tem que saber, primeiramente, qual o conteúdo que você vai estar trabalhando, quais as características desse meu aluno, quem é esse meu aluno,
É um aluno que mora na zona rural, é um aluno da zona urbana, é um aluno de uma comunidade pesqueira, é um aluno que mora em comunidade. E também os recursos que você vai ter para essa aula. O que você vai trabalhar nessa aula? E quando a gente fala em avaliação diagnóstica, é para saber quais os conteúdos prévios, né, que esses alunos já possuem sobre esse conteúdo novo que vai ser trabalhado. Aí a gente tem um esquema das fases coordenadas do processo de ensino. Então, a gente tem a primeira coisa, é a preparação e introdução, né? A preparação e introdução da matéria. Depois, aí a gente tem problema e orientação do objetivo. Aí a gente vai passar para transmissão e assimilação da matéria nova. Quais os aspectos externos, os métodos de ensino, os aspectos internos, métodos de assimilação ativa, que vai ser a percepção, a formação de conceitos, o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas dos alunos. A gente tem também isso tudo envolvendo o quê? Vamos chegar à avaliação e controle, trabalho com a matéria velha. Quando você vai trabalhar, fazer essa preparação, introdução da matéria nova, você sempre vai fazer um trabalho voltado também para a matéria anterior, que é a matéria antiga, né? Então, aí, por quê? Porque você vai fazer novas perguntas, você vai direcionar para onde você quer. O professor pode fazer isso. Então, o trabalho com a matéria velha, como que você pode fazer isso? Recordando, vendo a memorização que os alunos já possuem, os exercícios. Articulação entre as fases mediante, sempre, consolidação, recordação, sistematização, fixação e aplicação. São essas fases que a gente também vai ver daqui para frente. Então, esse esquema aí, o que ele está mostrando? A dinâmica e a interdependência que existe entre as fases do processo de ensino. A preparação e a introdução, elas sempre vão implicar um entrelaçamento de quê? Dos conteúdos anteriores, da matéria velha, daquilo que você tem que lembrar para adquirir o novo, né? Esse conhecimento novo. Demarcando o quê? O movimento do conhecimento novo. Então, há o conhecimento novo e o conhecimento velho, eles se entrelaçam. Você tem um conhecimento que dali você vai, por exemplo, traçando, linkando com outras coisas que você já conheceu, que você já trabalhou, que já está armazenado, né, na sua mente, que você já estudou aquilo. É a mesma coisa, por exemplo, de vocês linkarem. Outro dia eu estava vendo os alunos acho que do primeiro período, do primeiro ou do terceiro, não lembro. Fazendo um link entre a matéria do professor Ângelo, a matéria da professora Erenilda, porque uma é sociologia e a outra é história da educação. Então, eles estavam linkando, olha, a gente tinha visto isso, mas viu também com não sei quem. É igual a psicologia também. Muitas coisas a gente, às vezes, vê dentro da psicologia, mas a gente também vai estudar na didática. Se a gente for ver, a gente pode ir estudar também em outras disciplinas. Você vê Vygotsky, você vê Piaget, você pode ver em vários, como é que se diz, em várias disciplinas. O conhecimento que você já possui, quando chega novamente para você, alguma coisa atrelada a esse conhecimento que você já possui, se torna, às vezes, muito mais fácil para você entender, né? É igual você estudar Vygotsky, você estuda, aí você pode fazer, linkar ele, como que é a teoria dele, né? Comparado com Piaget,
Mas aí você estuda isso a todo momento, a todo momento você está estudando e você vai linkando com outras disciplinas. Emília Ferreiro também, que trabalha o construtivismo, aí pode ver na didática, mas pode ver também em alfabetização e letramento, muitas coisas. É igual a criança, né? Que tem que ela aprende substantivo, vamos fazer um link aqui com os pequenos. Ela aprende substantivo, mas você quer ensinar adjetivo. Então, ela tem que ir lá atrás, antes, ver o conhecimento anterior, que ela estudou substantivo, lembrar o que é substantivo para poder entender adjetivo, né? Como também o entrelaçamento de outras funções didáticas do processo de transmissão-assimilação, que é a consolidação, a recordação e a fixação. Então, gente, aqui a gente tem... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar sobre isso aqui. Eu estou aproveitando para ver o conteúdo de vocês. Então, a gente vê que quando a gente vai trabalhar esses conteúdos, a gente tem que fazer isso mesmo, a gente consolida, tem que consolidar esse conhecimento. Geralmente, a gente consolida através de atividades que são dadas para os alunos de fixação, né? Mas também a gente faz com que esses alunos eles vão recordar esse conteúdo anterior, né, para poder fixar a matéria nova, que implica o quê? A orientação didática para atingir os objetivos. Portanto, é importante no planejamento da aula que este processo seja criativo e flexível por parte do professor. Os passos ou etapas didáticas da aula são os seguintes. Primeira etapa é a preparação e introdução da matéria. O que vocês entenderiam? Deixa eu botar a Antonielli para entrar. O que vocês entendem? Vamos botar assim, entendem sobre preparação... Boa noite, professora. Boa noite, todo mundo. Boa noite, querido. O que vocês entendem sobre preparação e introdução da matéria? Vamos pensar aí, vamos falar, porque senão só eu que vou falar. O que vocês entenderiam sobre isso? O próprio nome já diz. Vamos lá. Seria um ponto de explicação, um pontinho explicativo, um resumo ali sobre o tema? O próprio nome já diz, preparação e introdução da matéria. Vamos lá. Você está falando que seria algo explicativo, né? É aquele momento inicial que a gente vai preparar o estudo da matéria nova e que vai compreender algumas atividades que, querendo ou não, elas estão interligadas. Por exemplo, primeira coisa, o professor ele também tem que fazer uma preparação prévia para passar aquele conteúdo, não tem? Ele também tem que se preparar. Depois, ele vai fazer o quê? Vai preparar os seus alunos, a preparação dos alunos, ele vai fazer uma introdução daquele conteúdo e ele vai também fazer uma colocação didática dos objetivos que ele quer atingir. Então, essa preparação das aulas, gente, ela vai assegurar o quê? Uma dosagem, inicialmente uma dosagem da matéria. E também você tem que saber o tempo disponível que você tem para isso. Não é verdade? Você tem que saber o tempo. Quando a gente vai dar uma aula prática, eu lembro muito bem disso, porque eu fui professora supervisora de estágio do curso normal. Tudo tinha tempo. Por exemplo, conversa formal, 5 a 10 minutos. Lembram disso? Quem é professor aí que fez aula prática?
Então, tudo vai cronometrado. Você tem que saber o tempo que você tem para atingir isso. Então, a dosagem da matéria e do tempo que você tem. Você tem que fazer também o esclarecimento dos objetivos que você quer atingir e das atividades que você vai realizar com eles, com seus alunos. Outra coisa que você vai fazer, você vai preparar, né? Fazer a preparação dos recursos que vão auxiliar a sua aula, o que você vai utilizar de recursos na sua aula. Então, isso tudo a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Outra coisa, quer ver? Então, a gente vai trabalhando e aos pouquinhos a gente vai vendo o que a gente vai organizar nessa aula. Então, no início da aula, a gente faz o quê? A preparação dos nossos alunos para criar uma mobilização no assunto novo, né? Aí a gente tem que organizar o ambiente. Se você não quiser uma aula tradicional, você vai querer fazer em rodas. Vai da sua cama que tem que ver minha aula. Tem um negócio aberto, tem um microfone aberto. Se você não quer uma aula tradicional, você vai fazer a organização do ambiente, para que gere o quê? O interesse, né? E sempre fazendo um link entre a matéria nova e a matéria anterior. Outra coisa também, gente, muito importante na preparação e introdução da matéria nova é a motivação. A gente tem que incentivar os alunos para que eles se sintam motivados. E como que pode ser isso? Bom, você pode fazer através de uma conversa informal. Podemos ou não podemos fazer através de uma conversa informal? Para introduzir um assunto novo. Perguntas. Sim. Não pode? Aquela hora da novidade, aquela hora da conversinha, né, da rodinha. Isso tudo é importante para os alunos, para adquirir, até para você. O professor que é inteligente, o professor que é astuto, o que ele vai fazer? Ele, na hora da rodinha, ele já vai jogando a sementinha para que os alunos, né, ou a isca, para que os alunos pesquem o conteúdo que ele quer trabalhar. Ele já vai jogando ali. Então, isso é introduzir um assunto, para que os próprios alunos, eles já caiam no assunto novo. Então, essa introdução do assunto, gente, nada mais é do que linkar a matéria velha com a matéria nova. E ela pode ser feita de várias formas, né? Como já falei, conversa informal, através de perguntas, pode ser feita através de trocas de experiências com as crianças. Isso tudo é importante. É um momento de nós estarmos trabalhando mesmo o conteúdo, a introdução desse conteúdo, de fazer a incentivação desse conteúdo. Né? E o professor também pode fazer uma colocação didática dos objetivos que ele quer alcançar. Porque eles indicam exatamente, eles vão indicar o quê? Os objetivos, gente, o rumo desse trabalho que ele vai realizar na sala, né? E principalmente trazendo o quê? Clareza aos alunos, né? A clareza dos resultados que de repente ele vai atingir. Então, isso é muito importante, essa parte, essa preparação, introdução da matéria nova, é o pontapé para o sucesso depois, no item 2, que é o tratamento didático da matéria nova. Então, é o momento que o professor tem de fazer com que esses alunos se interessem, se sintam motivados, que queiram aprender, né? Que desperte a curiosidade. A gente também tornar os nossos alunos curiosos para poder aprender, despertando o interesse deles. Eles têm que estar muito motivados. Depois a gente tem o tratamento didático da matéria nova. O que é esse tratamento didático? Vamos lá, vamos pensar aí. O que seria o tratamento didático da matéria nova, gente? Deixa eu virar nas minhas páginas, porque às vezes tem alguma coisa que eu quero ler. Bom, você já vamos partir do primeiro ponto. Já fizemos a preparação, introdução da matéria nova, fazendo o link com a matéria velha, já despertamos emoções, interesses, participação, né, nos alunos. Eles já estão motivados, porque a gente já fez uma excelente
é uma excelente iniciação. Então, a gente vai tratar didaticamente a matéria nova, né? Nada mais é nesta etapa. O que se realiza nessa etapa, então, gente? Se realiza a percepção dos objetos e fenômenos ligados ao tema. Tudo que você vai trabalhar no tema, a formação de conceitos, o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos, você vai ver a observação, a imaginação, o raciocínio dos alunos, tudo durante isso aí. O Libânio, ele diz que o processo de transmissão e assimilação é um caminho que vai... Olha que frase bacana. Ele diz que é um caminho que vai do não saber para o saber. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? É um caminho que vai do não saber para o saber. Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado de preparar a matéria nova. E o tratamento também. O que você quer ali? Você vai fazer observações, vai ver o lado imaginativo dessas crianças, como que elas desenvolvem o raciocínio, como que é feita a solução de problemas, isso tudo. Então, ele explica que a assimilação de boa parte dos conhecimentos, principalmente no ensino fundamental, se inicia por algo que ele chama pela percepção ativa da realidade. O que seria a percepção ativa da realidade? Então, essa percepção, ele fala que porque a percepção é uma qualidade da nossa mente que permite o conhecimento ou a tomada de contato com as coisas e fenômenos da realidade. Então, algumas atividades preparam os alunos para a percepção ativa, né? Então, o que a gente pode favorecer para os nossos alunos, para que eles possam ter essa percepção ativa? Primeiro, pedir aos alunos, de repente vocês podem perguntar aos alunos o que eles sabem sobre o assunto, levá-los a observar objetos, fenômenos, a verbalizar o que estão vendo, o que eles estão pegando, estão manipulando, estão amassando, o que eles estão vendo, né? Colocar um problema, às vezes prático, para que eles possam resolver, e, se possível, sempre voltado para esse assunto novo que eles estão começando a estudar. Vocês podem fazer também uma demonstração prática, né, para os alunos, e levando-os à curiosidade, né, a gerar um interesse em estudar aquele assunto. Então, essas coisas são super importantes da gente estar sempre fazendo em sala de aula. Então, a gente vai ver que existe, que Libânio coloca aí, que existe, que essa percepção, existe duas formas de percepção. Ele vai falar que existe a percepção direta e a percepção indireta. Quando que ocorre uma percepção direta? É quando há confronto com as coisas, com os fenômenos, com os processos da realidade estudada, por meio de quê? Da experiência, gente, dos experimentos simples, por meio do estudo do meio, das demonstrações. Então, ela é direta quando o aluno está em contato direto com ela. Tá? Embora muitas vezes a gente, eu vou falar da indireta, mas vocês vão ver que muitas vezes a gente trabalha mais voltado na indireta do que na direta, porque para isso a gente tem que ter oportunidades, e nem todas as escolas têm essas oportunidades de ter visitas técnicas, de ter passeios, aulas passeios, né? De levar alguma coisa concreta para a sala de aula. Então, e o que é uma percepção indireta? Então, o Libânio coloca que quando o professor recorre à explicação da matéria de uma forma, vamos dizer, verbal, oral, né?
o estudo independente dos alunos, quer dizer, ele estuda um estudo dirigido, a conversação dirigida, para o aluno formar noções, ele pode até utilizar ilustrações, ele pode utilizar desenhos, mapas, representação verbal dos objetos, etc. Isso tudo é indireto. Mas por quê? Porque ele não está em contato direto. E aí ele consegue aprender. Mas mesmo assim, ele ainda acha que a mais importante delas é o aluno ter esse contato, gente, direto, né? Para que ele possa assimilar os conhecimentos novos, a percepção direta ela seria muito mais rica. Imagine vocês vão falar de... Eu vou botar uma coisa aqui, que de repente eu posso falar assim, não, isso não existe, mas existe. Por exemplo, eu vou contar até uma história para vocês. Eu fiz isso, olha, e isso foi com o curso normal, hein? Eu fazia umas aulas passeios com os meus alunos do curso normal. Então, eu quero mostrar, assim, vocês vão falar, vamos ver, eu queria falar, deixa eu ver, a diferença entre rios, praias, mares, vamos botar uma coisa assim de geografia, porque é o caso que eu tenho para contar para vocês. Então, o que acontece? Existem crianças que, de repente, nunca viram o mar. Será que todas as crianças já viram o mar? Já tiveram oportunidade de sair e ver o mar? Coloca aí. O que vocês acham? Sim ou não? Não. Porque nem todo mundo tem poder aquisitivo, às vezes, para ir a uma praia, né? Principalmente se morar no interior do estado. Tem gente que não conhece. Eu mesmo conheci várias pessoas que não conheciam a praia. Quando foram na minha casa, ficaram assim, nossa, nunca tinha ido à praia. Então, quando eu era professora de curso normal, eu fiz um projeto que falava das praias de Maricá, da parte... Alguém saiu, está voltando. Que falava das praias, da gente falava da restinga, a preservação da restinga, disso e aquilo, várias coisas. O meu projeto foi muito bonito. E a gente fez uma apresentação até. Eu ainda tenho isso guardado. Aí, o que aconteceu? Eu tinha uma aluna que ela era noviça. E eu fiz assim, eu consegui 2 ônibus da nossa empresa, Nossa Senhora do Amparo, um para de manhã. Então, o pessoal que estudava na parte da manhã, porque eu tinha 2 turmas do curso normal e o projeto envolvia as 2. O pessoal da parte da manhã, nós iríamos pela praia de Araçatiba até Japoné, que é a última praia mar aberto, né? Conhecer a nossa orla. E a turma da parte da tarde iria conhecer, também iria por a parte de Zacarias, que é a praia de Zacarias, até Itaipuaçu, que faz divisa com Niterói e com Itaipu. Aí, eu tinha uma aluna que era noviça, e ela quase não... Vocês sabem que noviça fica no convento, né? Ela era do convento até de Maricá. Aí ela me pediu se ela poderia ir. Não, ela pediu para eu pedir às irmãs se ela poderia ir, que ela tinha loucura para ver o mar. Gente, loucura mesmo. Porque ela chegou lá, ela tirou o sapato, tirou o meia, tirou tudo, se jogou naquelas águas. Eu fiquei doida com ela. Nunca vi, parecia uma criança assim, desesperada, se jogando naquelas águas. Não, que coisa mais linda, se jogou. Aí, quando chegou na parte da tarde, era a turma da tarde que iria. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, Marinéia, me deixa aí de novo, liga para o convento e pede para eu, fala que eu tenho que fazer esse trabalho, que eu tenho que ver a outra parte também.
Eu liguei, porque eu tinha um tato muito grande, assim, um contato, né? E eu tinha um contato muito grande com a irmã Luzia, que era tutora delas. Aí, tadinha, né? Vou fazer isso. Aí ela passa. Aí, moral da história, quando nós chegamos, o ônibus da tarde, ele enguiçou num banco de areia, gente. Tem que chamar até o guincho. Mas depois a gente seguiu. Mas ela foi, de novo. E é aquele tal negócio, é algo, quando você vê de perto, né? Por isso que eu estou falando da nossa percepção direta. Você em contato é diferente. Você conhecer animais por figuras e você ir ao jardim zoológico. Olha a diferença. Esse contato, essa aprendizagem se torna muito mais significativa para o aluno. Mas, infelizmente, a gente usa mais a percepção indireta, né? Porque é aquilo que a gente pode lançar a mão na sala de aula. Que são as ilustrações, são os mapas, é tudo que você tem ali de riqueza na sala de aula, né? Mas que você pode ilustrar também. Aí tem aqui algo que eu botei até aqui. Podemos sintetizar esses momentos. Botei para ler. Tá. Então, a gente vai ver que podemos sintetizar os momentos interligados do processo transmissão, assimilação, que é a base metodológica para o tratamento didático da matéria nova. Primeiro, uma aproximação inicial do objeto de estudo para ir formando as primeiras noções por meio de uma atividade perceptiva sensorial. Isso se faz na aula por intermédio da observação direta, conversação didática, explorando a percepção que os alunos têm do tema estudado. Deve-se ir gradativamente sistematizando as noções. Elaboração mental dos dados iniciais, tendo em vista a compreensão mais aprofundada por meio da abstração, generalização, até consolidar conceitos sobre os objetos de estudo. E depois, sistematização das ideias e conceitos de um modo que seja possível operar mentalmente com eles em tarefas teóricas e práticas, em função da matéria seguinte e em função da solução de problemas novos da matéria e da vida prática. Então, tudo isso é importante, que a gente possa lançar mão de materiais, a gente possa lançar mão de tudo que a gente vai poder rechear, eu falo que é o recheio do bolo, né? Rechear essa matéria nova. Tudo que possa enriquecer essa matéria nova para os alunos. Por isso que a gente pode usar tanto a nossa percepção direta como a indireta, né? Que eu falo que a indireta é a mais utilizada até. Apesar das duas vias serem super importantes, né? A direta, ela com certeza é muito mais rica, porque o aluno vai estar em contato direto, muito mais rica mesmo. Alguém aí de vocês já fizeram alguma aula passeio com os seus alunos? Que a aula tenha... gente, pode ser um passeio no bairro. Às vezes é um passeio na rua. Como que as crianças gostam, não é verdade? Eles saem junto com a professora e junto com outra pessoa. Como que eles gostam? O que vocês sentiram? Professora, eu lembrei de uma coisa, quando a senhora estava contando a sua história. Na minha história, Nossa, professora, ano passado eu passei uma vergonha quando eu fui ensinar, falar sobre os animais, né? Quando chegou na parte do corpo, né? Para explicar que era diferente, que tinha pelo, outros tinham pena. Aí eu fui dar a história da tartaruga e da lebre. Sei. Aí a minha amiga falou assim, eu tenho uma tartaruga, você quer? Para você mostrar para eles, né? Falei, quero. Pensei que era uma tartaruguinha, né? Professora, ela chegou na escola, uma tartaruga monstruosa. Era um jabuti, sei lá o que era aquilo. Gigante. Falou que eu conseguia pegar aquilo para mostrar para os alunos. Eu fiquei morrendo de medo, porque estava muito nervosa a cabeça dela.
Só que eu fui para a sala. Ela falou, quando eu chegar, eu levo na sua sala. Fiquei esperando, fui para a sala. E toda boba com os alunos. Ai, eu vou trazer... Hoje tem uma surpresa, vai ter uma visita, que não sei o quê. Professora, quando ela chegou na sala com aquela caixa, parecia uma caixa de um fogão, assim, uma caixa gigantesca, com um bicho dentro. Ela soltou aquele bicho na sala e foi embora. Eu falei, como é que eu vou colocar esse bicho na caixa de volta? Eu morrendo de medo de transparecer. E as crianças doidas, apaixonadas, querendo passar a mão. E aí, um por um, ela tentava andar na sala, eu não conseguia botar ela no lugar de volta. Eu não podia mostrar o meu desespero para eles, né? E eu tava achando lindo também. Aí a Sofia, tinha uma aluna minha, Sofia, que ela tinha uma tartaruga. Ela que E colocou. ela tava super familiarizada com a tartaruga, né? Aí eu chamei ela no cantinho e falei, Sofia, a tia tá morrendo de medo. Pega essa tartaruga, não fala pra ninguém. E pega essa tartaruga e bota na caixa pra mim, por favor. Mas assim, realmente, foi muito diferente eles vendo a tartaruga, vendo o corpinho, né? Pra Verdade. aprender É um do que eu casco, né? contando a Verdade. história. Muito legal. É interessante, né? Eu acho que eles vibram. Eles como que gostam, né? Vibram mesmo. Aí a gente tem uma outra etapa, né, da aula, que é a consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades. Então, essa etapa, ela visa o quê? Prover as condições e os modos de assimilação e compreensão da matéria pelos alunos, né? Incluindo já o que você pode consolidar através de exercícios, atividades práticas, né, para consolidar a compreensão daquilo que foi trabalhado. E a consolidação, ela pode se dar em qualquer etapa do processo didático, mas principalmente ela pode ocorrer antes de iniciar a matéria nova, ela pode ocorrer às vezes para você recordar o assunto com os alunos, para sistematizar alguma coisa, e elas são feitas através de quê? De exercícios, né, realizados em relação sempre à matéria anterior, no estudo do conteúdo novo. E essa consolidação, gente, ela pode ser reprodutiva. E quando que ela é reprodutiva? Porque ela tem o caráter de exercitação, porque eles vão estar reproduzindo conhecimentos, aplicando em alguma situação conhecida. Então, eles vão reproduzir, eles vão exercitar. E ela pode ser também generalizada. Generalizada porque inclui o quê? A aplicação de conhecimentos para situações novas que estão vindo, outras situações. Após a sua sistematização, eles vão estabelecer o quê? As relações entre os conceitos, os fatos, os fenômenos, porque ela é generalizada porque você vai fazer, não deixa de ser uma aplicação em situações novas, né? Você vai ver aquilo que você já aprendeu, mas que lá na frente vai servir para você. E ela também pode ser, essa consolidação, ela também pode, podemos dizer que ela pode ser criativa. Então, ela pode ser reprodutiva, ela pode ser generalizada e ela pode ser criativa, porque quando ela é criativa, quando se refere às atividades que vão levar ao quê? Ao aprimoramento do pensamento independente e criativo do aluno, na forma de trabalho deles independentes, com base nas consolidações que eles já tiveram anteriormente. Então, ele vai ser criativo, ele vai usar aquele conhecimento, digamos, que ele já teve, né, anterior, e fazer uma aplicação, ele pode ser inventivo. E a gente tem também a aplicação. O que é aplicação? Eu chamo aplicação, deixa eu só passar aqui, que eu tenho umas coisas que eu gostaria de ler. A aplicação é a culminância, gente, relativa do processo de ensino. Ela ocorre em todas as demais etapas, essa aplicação. Qual é o objetivo dessa aplicação? É estabelecer os vínculos com a vida, né? A gente pode estabelecer os vínculos com a vida, suscitar, de repente, a independência de pensamento,
atitudes críticas, né? E criativas. A gente pode também, sempre levando o aluno a pensar, né? Principalmente na sua prática social. Então, tudo isso é importante dentro da aplicação. Aqui tem também, diz o seguinte, eu até linkei aqui. Então, o objetivo da aplicação é estabelecer sempre os vínculos do conhecimento com a vida, suscitar a independência de pensamento dos alunos, né? Atitudes críticas e criativas, né? Levando o aluno a ser criativo. E outra coisa que diz aqui que eu achei importante, diz assim, a aplicação de conhecimentos e habilidades supõe o atendimento de determinadas exigências didáticas de responsabilidade do professor. Então, diz aqui, tem que ter uma formulação clara de objetivos e adequada seleção de conteúdos que propiciem conhecimentos científicos, noções claras sobre o tema em estudo, sistematização de conhecimentos básicos que formam a estrutura dos conhecimentos necessários à compreensão de cada tema. Outra coisa, ligação dos conteúdos da matéria aos fatos e acontecimentos da vida social, aos conhecimentos e experiências da vida cotidiana dos alunos, de modo que a realidade social concreta suscite problemas e perguntas a serem investigados no processo de transmissão e assimilação da matéria, em relação aos quais se dá a aplicação dos conhecimentos. Então, toda essa aplicação, quando você fala na aplicação, você está sempre voltado, a gente sempre corre para todas as demais etapas, mas é sempre importante você também ter em mente a realidade dos alunos, qual o nível de desenvolvimento deles, como que eles estão nesse conhecimento da matéria nova, e sempre ver o que essa matéria está trazendo para eles, se eles estão interessados, se eles estão se desenvolvendo de forma independente e autônoma, se eles estão sendo criativos, imaginativos, né? A criança gosta muito disso. Aí a gente tem também o controle e a avaliação dos resultados escolares. Esse controle a gente tem falado até um pouco demais, né? Porque o controle e a avaliação, ela é uma função didática que vai percorrer todas as etapas do ensino. Vocês lembram ainda as 3 funções importantes que nós temos estudado? Na semana passada, eu acho até que o passado e retrasado, a gente falou das 3 funções da avaliação. Alguém lembra quais são? Pensa aí. Quais são as 3 funções importantes? A função pedagógica, o quê? Didática, né? Que se refere aos objetivos gerais e específicos, bem como aos meios e condições de atingi-los, e que, por sua vez, constitui ponto de partida, né? E os critérios para as provas e demais procedimentos avaliativos. Depois a gente tem, isso aqui vocês lembram, gente, a função diagnóstica, lembra disso? Que a gente pode fazer sempre quando? No início de uma aula, né? Ou de uma troca. Estão lembrando disso? Isso, pedagógico, diagnóstico e de controle. Seria essas? São essas, muito bem, acertou. Muito bem, Luana. Isso. Essa diagnóstica, ela vai se referir o quê? À análise sistemática das ações do professor e dos alunos, visando detectar o quê? Desvios e avanços do trabalho docente em relação aos objetivos, conteúdos e métodos. Você vai diagnosticar se o professor pode continuar aquele conteúdo ou se ele tem que dar uma parada, reter um pouco o conteúdo, porque seus alunos ainda não estão suficientemente aptos para uma outra matéria nova. Não é isso? Então, isso vai ocorrer também durante as aulas. E a de controle, né? Como lembrou a nossa colega Luana, ela se refere o quê? À comprovação e qualificação sistemática dos resultados da aprendizagem face aos objetivos e conteúdos propostos. É nesse momento que a gente vai coletar o quê? Os dados sobre aproveitamento escolar. E, geralmente, ou a gente dá uma nota,
ou a gente faz uma mensuração qualquer, certo? A gente vai empregar juízos de valor, né? Notas, conceitos. Isso é também muito importante. Deixa eu ver uma dúvida. Aí, nós temos os tipos de aulas e métodos de ensino. Quais são os tipos? Existem vários tipos de aula, né? A gente pode ter aulas de preparação e introdução da matéria no início de uma unidade, não é isso? Você vai preparar a matéria nova. Aulas de tratamento mais sistematizado da matéria nova, aulas de consolidação, que são aquelas aulas de exercício, de recapitulação, de revisão, sistematização, aplicação, aulas de verificação da aprendizagem. Existem vários tipos de aula, né? E essas aulas, durante essas aulas, a gente faz a escolha dos métodos que a gente vai utilizar, métodos que sejam compatíveis com as atividades, né, dos alunos, dos conteúdos, do tempo disponível, das peculiaridades também de cada disciplina, de cada matéria. Então, quando você vai desenvolver um tipo de aula, você tem que ver o recurso que você vai utilizar, qual o método que você vai utilizar, porque cada aula ela é diferente uma da outra, né? Deixa eu ver o que mais tem de importante. Agora, cabe a quem? Ao professor o quê? Ser criativo, né? O professor tem que ser criativo. E flexibilidade, né? Para escolher os melhores procedimentos. Tanto para ele, né? Para a forma dele trabalhar e tanto procedimento do que ele quer de resposta desses alunos. Aí a gente tem também a tarefa de casa. Bom, eu não sei essa tarefa de casa, gente, ela é um importante complemento didático para a gente fazer a consolidação, né, daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi desenvolvido na sua aula naquele dia. Agora, elas geralmente são essa tarefa de casa, né, consiste em tarefas de aprendizagem realizada fora do período escolar. Agora é interessante, né? Eu tenho umas passagens da minha infância que às vezes eu lembro, e já vi isso também ocorrer muitas vezes na escola enquanto professora. Tinham alunos que, quando saíam da escola e os pais não chegavam, eles ficavam fazendo a tarefa de casa ainda na escola. Eles faziam para poder chegar em casa e não ter nada para fazer. Eu achava interessante, né? Tá lá, ó, fazendo o dever de casa para quando chegar em casa não ter a tarefa para fazer. Então, essa tarefa de casa, o autor aqui, que no caso é o Libânio, ele fala que a tarefa entre a tarefa de casa e a aula não pode existir separação. Não é correto que as tarefas de casa contenham exercício cuja matéria não foi diretamente trabalhada na aula. Ele acha que tem que estar linkada com a aula do dia, entendeu? Quando isso acontece, ele diz que as crianças se sentem mais seguras quando ela está linkada. Agora, quando acontece se ela não foi devidamente trabalhada, o que pode acontecer? As crianças podem ficar inseguras e os pais acabam não tendo, não sabem, muitas vezes, ocupar o lugar do professor. Eles, às vezes, não sabem nem ensinar, às vezes, o conteúdo que o professor está dando na sala de aula, né? Então, por isso que a tarefa para casa, ela deve estar relacionada com os objetivos da aula daquele dia. Embora sendo uma modalidade, assim, a gente pode dizer que pode ser sendo uma modalidade de trabalho independente. Então, o principal trabalho didático deve ser, pois, realizado na sala de aula. E vai para casa uma tarefa linkada com essa aula que o professor deu naquele dia. Até para a criança se sentir segura. Ela sabe
que ela está fazendo naquele momento já foi trabalhado anteriormente. Então, a Libânio também diz que a tarefa de casa ela deve ser cuidadosamente planejada pelo próprio professor, explicada aos alunos, e os seus resultados devem ser trabalhados nas aulas seguintes. Isso é importante. Eu não sei como que é feito agora, né? Mas na minha época, quando nós chegávamos, quando eu era professora também, a gente fazia uma correção oral, às vezes, no quadro, os maiores, para eles corrigirem a tarefa de casa. E a gente também, depois, pegava o caderno para ver a correção que eles tinham feito. Como que é feito agora? Quem dá aula aí? Então, eu não corrijo as minhas aulas no quadro, não. Eu gosto de explicar a Aluno por atividade aluno? antes, não. Eu gosto de explicar antes, porque, assim, professor costuma ser sagrado, né? O que a professora fala na sala de aula, se o pai falar diferente em casa, não é aquilo. Verdade, verdade. Eu vi muito isso. Você não sabe de nada, mamãe. Tudo quem sabe sou eu. Minha tia, a tia que sabe. Você não sabe nada, você não sabe ensinar. Pois é. Porque, assim, eu mando atividade para casa 3 vezes por semana. Então, às vezes, não dá tempo de eu iniciar um conteúdo novo, não dá tempo. Mas isso isso foi resolvido pela escola? Já é uma prática da sua escola? Só 3 vezes por semana? Prática da escola, com todas as turmas. Legal. Assim, para não eu acho que também, até né? Isso, acho que do terceiro ano para cima, acho que é todo dia. Acho que até o segundo ano são 3 dias por semana, né? Porque como é alfabetização, também eles é são importante pequenos. Como eles estão muito pequenininhos. E nessa fase de aprendizagem de leitura, né? É bom fazer alguma coisa em casa para poder reforçar. Você manda o quê? Né? Segunda, quarta e sexta? Isso, segunda, quarta e sexta. Porque sexta tem final de semana, né? Isso. Mando mais português e matemática e mando, assim, um dia história, geografia, ciências, ou eu integro tudo numa atividade só. Só que, assim, às vezes não dá tempo de corrigir no quadro, né? Fazer aquele 1 por 1, porque tem os conteúdos novos de aula. Então, quando eu vejo quando eu pego os cadernos ali, eu pego na segunda para corrigir, para devolver na quarta-feira. Então, eu tenho aquele tempo ali entre segunda e quarta, né? Aí, geralmente, assim, na terça e na quinta, se eu vejo que houve uma dificuldade grande por parte da maioria da turma, aí eu vou no quadro e vou explicando de novo, refazendo para que todo mundo entenda. Se todo mundo assimilou bem, fez direitinho, aí eu só dou aquela leve reforçada, né? Falo rapidinho e mando a próxima para casa. Entendi. E muitos alunos deixam de fazer a tarefa de casa? Então, os meus não, porque eu gosto de botar bilhetinho até que façam todos. Mas às vezes acontece de um ou outro não fazer. Mas como eu fico insistindo, mando a próxima e boto um recadinho que a anterior não foi realizada, que é para fazer, aí eles não têm mais o costume de deixar de fazer, não. Que bom. São quantos alunos que você tem, Larissa? Tenho 23. Nossa, 23. E depois, tem uma sistemática, por exemplo, eles trouxeram o exercício de casa, depois você tem que fazer aquela correção dos cadernos, não existe isso, né? Para ver. Não, eu tenho que fazer tudo. Eu não posso mandar para casa sem corrigir a que foi antes. Não posso mandar uma nova sem corrigir a anterior. E como é que você faz? Você tem ajudante na sala de aula, Larissa? Não, eu sou sozinha. Minha mãe do céu. 23 alunos. Você olhar o caderno de todos eles, com certeza, às vezes tem coisa para corrigir, né? Sim, e não posso mandar para Como casa. é que você faz essa correção? Você é classe de alfabetização? Sou, segundo ano. E a minha turma é dividida entre alunos com atividades diferenciadas, né, que tem as dificuldades, ainda não acompanham, não estão no nível de leitura ainda da turma, né? E tem os alunos que acompanham o conteúdo mesmo do segundo. Aí, às vezes, assim, a gente não tem, né, um recreio, não tem um intervalo para ficar nessa correção de caderno. Eu chego mais cedo, entendeu? E assim, eu pego o caderno, eu mando na segunda. Aí na terça, todo mundo gosta de fazer e levar na terça. Pouquíssimos entregam na quarta, entendeu? Aí esses que me entregam na terça, eu aproveito, corro ali, corrijo no final da aula para chegar na quarta-feira, poder passar ali, dar uma revisada com eles e devolver. Aí vem poucos cadernos para quarta-feira mesmo que eu tenho que corrigir.
Nossa, Traz para a faculdade, corrige da faculdade no intervalo da aula. Isso aí, tem que, às vezes, com aquele eu vi montão de caderno pra Luana no outro dia. Foi você, Luana, que estava na sala? Não, não foi você, não. Luana, como é que é feita a sua... você já acabou, ô Larissa? Vou já. perguntar a Luana agora. Obrigada do depoimento. Luana, como é que é feito com você? Explica aí pra gente. Como que é feita essa questão? Os seus alunos têm tarefinha? Quando você trabalhava? Não tem, não. É porque Não você tem é creche, tarefinha né? para casa. Sou creche. Uma das coisas que eles levavam na quarta e na sexta era o livro, né, de história. Vai Aí ler os pais tinham que fazer a isso é leitura muito com bacaninha, eles. isso é bacana. Isso. E antes deles levarem, a gente costumava ler a historinha, aí escolhi uma das crianças para poder levar. Aí eles já chegavam em casa, já contavam antes para os pais, porque eles já tinham escutado da gente. Era isso. Isso é bacana. mesmo. Essa de levar o livro para o pai ler junto, né? Fazer a interação, isso é bacana pra caramba. Eu gosto dessa Isso parte. Ainda tinha essa parte, professora, esqueci de comentar, que tinha um projeto de leitura que eu gosto de fazer, que aí toda semana não, nos mesmos dias do caderno de casa, algum aluno leva. É uma pastinha com vários livros de historinha dentro e um caderninho para eles registrarem como foi a compreensão da história, né? Ou através de um pequeno texto, ou um desenho. Aí eles poderiam ficar a critério ali de qual historinha que eles queriam. Ainda tinha isso também, que eu tinha que corrigir. Jesus, nossa senhora. Muito trabalho. Nossa. Quem mais aí? Ana Clara, tá aí? Deixa eu ver se já saiu alguém. Tô. Fala de você. Você também dá aula, não dá? Como que é feito? Fala, Clara. Como é que é feita a correção das tarefas de casa? Porque você dá aula, Então, é ensino fundamental, não é? sim, quinto ano. Quinto ano que você falou. Como que é O que feito isso? acontece? Explica aí pra gente. Normalmente, tem sempre os certinhos quem não faz. Eu sei certinho quem não faz. Então, é sempre quem leva bilhete, quem pai e mãe não presta muita atenção, que não tem uma assistência legal em casa. De resto, eu sempre tive uma devolução muito boa, porque tem pouco tempo também na área. Entendi. Então, um Mas ano inteiro. aí, como é que você faz? Você faz alguma correção oral com eles no dia, quando eles chegam com a tarefa, ou você só corrige o caderno depois? Que tem que passar. Eu corrijo junto com eles no quadro. E a gente tem sempre um dia porque certo. Eles já são os maiores, né? E eles levam tarefa todos os dias? Não, depende da matéria, porque quando eu vejo que tem mais dificuldade, então eu mando dever consecutivo. Se eu vejo que não está tendo tanta dificuldade, eu tento aproveitar no máximo dentro da sala de aula mesmo. A sua escola é particular, Ana Clara? Não, municipal. Municipal, né? E muitos alunos não trazem as tarefas, né? Não. Só tem 2 ou 3 que são sempre os marcados, sempre os que deixam mesmo de fazer, manda bilhete, mãe e pai não dá assistência. Isso que é triste. De resto, a gente corrige junto no quadro, eu pergunto, eles respondem. Aí tem dia que não, né? Oi, como toda sala, mas Oi, Bruna. como sempre, Aqui é o Thiago, normalmente é assim sobrinho da mesmo. Adélia. Tá bom. Quem mais está aí que trabalha em sala de aula? Tem mais alguém que trabalha em sala de aula aí? Vamos lá. Tem Ana Clara, tem Luana. Tem mais professoras? Milena trabalha? Eu não, professora, eu não tenho magistério, não. Ah, que pena. Larissa também não tem. Tem, Larissa? Larissa Alves? Não, professora, não tenho não. Nem Ingrid. Ingrid trabalha? Também não, professora. Vamos ter um monte de professores, hein? Olha só, o que acontece? Na realidade, eu lembro que quando eu fazia a coordenação pedagógica,
de primeira, era para cada... Na minha escola, ela era muito grande. Então, a gente, nos áureos tempos, nós tínhamos uma escola de 3.000 e poucos alunos, que era o Colégio Estadual Elisiário Mata. Eu, quando entrei, eu fiquei com a coordenação de primeira a quarta séries, uma amiga minha, Mariane, com a coordenação do ensino fundamental todo, do 6º ao 9º ano, e uma outra pessoa pegou o ensino médio. Agora, eu passava sempre visita nas salas de aula e eu via como que era feito assim, a correção dos alunos. Eu sei que os maiores, a correção era feita no quadro, a correção, e depois a professora recolhia os cadernos para ver se eles tinham feito direitinho. Mas eu tinha uma professora que era muito especial, porque eu peguei muita época que estava começando o construtivismo, né? Porque aí você não poderia botar caneta vermelha, qualquer tipo de caneta nos cadernos dos alunos, para consertar, não podia acontecer nada disso. Eu tinha uma professora que ela fazia um trabalho assim muito, muito bom. Na realidade, não era uma professora, eram 2 professoras. E ambas se chamavam Sueli. Uma era Sueli Sarrego e a outra Sueli Helena. Nunca mais me esqueci delas. Porque elas abraçaram essa causa do construtivismo. Elas faziam a correção. Olha que a turma era grande, hein? Aluno, na carteira. Elas, gozado, essa Sueli Helena, ela tinha uma postura, ela não falava alto, as crianças não gritavam, nada, a turma dela era exemplar. Eu ficava assim, boba, você chegava à sala de aula, você não via, sabe, bagunça, algazarra, nada. Não sei se é porque ela era muito calma e ela passava tranquilidade para os Eu alunos. tinha Pode uma falar. professora assim, ela dava um esporro, entre aspas, com tanta classe, com um tom de voz tão baixinho, com as palavras às vezes que a gente nem conhecia. Eu fui muito marcada pelo tenha polidez. Uhum. Ela sempre falava, tenha polidez, mas com um tom tão baixinho, tão suave, que ninguém Essa tinha menina coragem de falar alguma coisa. Então... E é interessante que depois ela não ficou, gente, no magistério. Eu olho, morri de pena. Ela disse que também. Ela formou em Direito, hoje ela trabalha lá no Fórum de Maricá. Mas ela era super competente. Ela falava baixinho, não sei o quê. Ela ia de carteira em carteira. Ela via se não tinha um S, ela mandava botar. Ela só depois botava o visto dela com a rubrica em cima, mas não tinha um vermelhinho, um azulzinho, nada. Ela via caderno por caderno, ela corrigia tudinho, mas os alunos iam consertando os erros. E achava bacana, né? A Sueli, a outra Sueli, Sarrego, eu fui assistir uma aula dela uma vez, entrei assim, do nada ela estava ensinando, mas com base no construtivismo. Ela pediu para o aluno escrever ameixa. Aí ele escreveu ameixa com CH. Aí ela olhava para ele e falava assim, lê de novo, será que não tem um erro nessa palavrinha? Vamos ler de novo. Aí a criança olhava, vamos analisar a palavra. Isso no quadro, ainda era quadro de giz, hein? Aquele quadro verde, né? Aí ele, tia, já sei, é com X. Aí ia lá, consertava e botava o X. Ela trabalhou assim, direto. Trabalhava o erro do aluno. Poxa, foi muito bacana. Foi experiências assim, que eu gravei na minha vida com essas 2. Porque eram as 2 professoras assim, que eu adorava. Que elas faziam um excelente trabalho. E elas levavam os alunos a ver o que eles estavam errando. E não dava nada pronto de forma nenhuma para eles. As 2 eram muito, muito bacanas nesse sentido. Então, são experiências que eu passei no magistério, né? De ver professoras tentando fazer um trabalho sério, que aquilo daria certo, daria certo para os alunos. E enquanto a maioria não queria trabalhar assim. Oi? Pode falar. Isso faz toda a diferença, sabia? Parecem detalhes, mas assim, eu me lembro que ano passado eu peguei a turma pela metade do ano e eu cheguei até com medo, né? Porque alguns alunos não desenvolviam. E
eu percebi que desse jeito, igual a senhora está explicando, né? Fazendo o aluno pensar no erro dele, Poxa, foi muito enxergar o que bacana. está errado, o que pode ser feito, que melhorou muito a turma. Essa questão da devolutiva por parte deles mesmos, fazer uma sinalização ali na palavra que está errado, mas não arrumar. Não Deixar com que arruma. ele Ele arrume. consegue. Porque aí o erro vai continuar existindo. Quer ver uma coisa que a gente sempre foi, pelo menos na minha época, né, gente? Sou bem mais velha do que vocês. O ditado. Você fazia ditado, a pessoa ia lá, botava um zero ou aquele tipo um né, com erro. Mas não dizia onde que estava errado. Como que a pessoa vai saber o erro? Ou então mandava copiar milhões de vezes. Às vezes é muito mais fácil você chamar o aluno, mostrar a palavrinha e falar assim, vamos ler aqui, vamos ver onde está o erro? Ele vai aprender e não vai errar mais. Agora, copiar 100 vezes, 50 vezes aquela palavra, ele não vai aprender nunca, porque ele já copia com raiva. E Isso é antigamente um os castigo, castigos na eram verdade. assim, porque era mais castigo, não é isso? E Sim. essa Sueli, ela fazia o ditado e depois o próprio aluno ia vendo o que ele errou. Ela não botava errado para ele. Eles ficavam felizes da vida porque depois saiu com 100 lá, que eles faziam a correção todinha e ele procurava o erro. Ela falava, ó, vai ver o que está errado nessa palavrinha aqui. Aí eles iam lá e, tia, aí consertava. E com isso ela conseguiu, as turmas delas eram as melhores turmas que nós tínhamos. E era uma turma de 5º ano. A Sueli só trabalhava com turma de 5º ano e a Sueli Helena também. Então eram turmas que saíam, né, para o 6º ano, turmas boas. Turmas boas mesmo. E com resultados assim excelentes. Então, o professor ele tem que ter esse capricho, né? Tem que gostar, né? E outra coisa, tem que ter uma paciência, né, gente? Para você trabalhar com turmas de pequenos, principalmente a alfabetização. Eu não digo a paciência que nós temos que ter, a gente sabe, com a educação infantil é paciência mesmo e gostar. Gostar para poder trabalhar. Porque se você ama aquilo que você faz, você vai estar no lugar certo. Agora, também, quem trabalha com alfabetização, olha, é um trabalho árduo. Porque quando você pega uma turma mal alfabetizada, não é bom. Porque como que você vai trabalhar com eles, né? Uma turma sabe ler, outra não sabe ler. Tipo essa turma que está com você, né, Larissa? Sim, já é meu segundo ano desse jeito. Porque você está com alunos que sabem e alunos que não sabem. Sim, ano passado eu peguei a turma dividida em 3 níveis de leitura. Eu tinha aluno pré-silábico, eu tinha aluno silábico alfabético e eu tinha aluno alfabético. Emília Ferreira. Nossa, a professora era tenso. Aí eu Você tinha está que nos fazer... níveis, né? Sim. Gente, silábico alfabético. Ai, meu Deus. Nossa, aí E você faz o quê? Você faz tarefas diferenciadas para eles? Sim, ano passado eu fazia 3 tipos de tarefas. Agora são 2. Agora são 2. Fazia uma para o pré-silábico, que era aquela coisa bem pré-escola mesmo, Eu sei. encontros vocálicos, coisa com bastante imagem. Aí fazia os conteúdos do primeiro ano, para quem era silábico alfabético, e fazia os conteúdos da turma para quem já estava no nível alfabético e conseguia realizar a leitura e a escrita, né? Era bem complicado. Esse ano eu estou com atividades diferenciadas de primeiro e segundo ano. Mas, assim, agora eu não sei como é que tá, porque eles estão em casa, né? Então, assim, a devolutiva que eu tenho das mães estão conseguindo fazer? Estamos conseguindo fazer. Mas é aquilo, tem o gabarito, né? Que eu não sei, que eles desenvolveram aí esse template, mas o gabarito vai junto. Então, assim, mãe não tem muito tempo de sentar, parar para fazer, sabe? Então, assim, eu acredito que quando não sabe, vai no gabarito, olha a resposta, né? E segue em frente. Mas ano passado, eu peguei a turma com 8 alunos com muita dificuldade. Desses 8, só os que estavam no nível pré-silábico mesmo,
que eles ficaram retidos, né? Mas com autorização dos pais. Porque eles estavam começando a acompanhar o nível inicial da leitura, ir para o silábico alfabético. O restante, graças a Deus, eles Seguiu em frente. conseguiram chegar no finalzinho do ano acompanhando o Mas conteúdo. olha só, é uma decisão super inteligente, né? Inteligente desses pais. O que adianta passar? Não, quero que meu filho passe, mas sem base, sem ter concluído o processo de alfabetização. É Tem pai que não interessante. aceita, não. É? Aham. Passa. Eu peguei uma que tinha acontecido isso, que a mãe dela, no ano anterior, não tinha aceitado. Aí ela estava com dificuldade comigo por causa disso. Foi uma luta para conseguir conversar com essa mãe, porque aí não teve jeito, né? Ela passou para a turma sem saber nada. Aí a gente falou, olha, alguma coisa vai ter que acontecer. Em casa você vai ter que me ajudar, porque só na escola Nem que não vai fosse dar milagre, né? Tinha que acontecer alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Graças a Deus aconteceu. Aí ela conseguiu? Sim, mas foi muito esforço, sabe? Mandei para casa, a gente mandou alfabeto para casa. Eu fazia vários apoios para ela, não só para ela, né? Para todos os alunos que tinham dificuldade para ver se ia, porque tava difícil. E assim, às vezes vai um supervisor, aí eles já olham diferente, tipo, por que esse aluno não está acompanhando? Entendeu? Ainda não acompanha, mas ainda, desde o ano passado, não é possível. Aí você tem que se esforçar muito, né? Ter aquele olho bem clínico ali para ver o que o aluno está fazendo de errado, né? Onde ele está com dificuldade para você insistir naquilo ali. É um trabalho difícil, minha amiga. Nossa, Meus nem parabéns, porque não é todo mundo não, tá? Bom, isso aqui tinha se fosse presencial, mas de repente, para a próxima aula, se vocês puderem desenvolver, vamos aqui, ó, vamos dividir em 7 grupos. Nem precisa, pode ser até mesmo pensar, né? Cada grupo ficará responsável por desenvolver uma das etapas didáticas da aula de forma criativa, ou preparação, ou consolidação, alguma das etapas, tá? Se vocês puderem fazer, eu gostaria. Façam grupos. O próprio grupo que já tem o planejamento, só para a gente falar na sala de aula o que vocês pensaram. De repente, vocês poderiam pensar um conteúdo para introdução da matéria nova, né? Aquela parte, preparação e introdução da matéria nova, como que vocês fariam para determinado conteúdo? Só para pensar e desenvolver na sala de aula. Como que vocês fariam isso? Pense assim como que você, digamos, pensa no conteúdo e faça a preparação. A gente iria fazer isso. Qual a duração? 5, 10 minutos? O que vocês fariam? Tem o texto, vocês podem dar uma lidinha só para a gente sanar, para ver se vocês estão entendendo mesmo. Como que seria essa preparação da matéria nova. Vou interromper o compartilhamento. Vou ver se entrou mais alguém depois, porque eu nem me lembro. Acho que não, está todo mundo aqui. Bom, não estavam todos aí ainda, mas eu marquei a data para a entrega dos planejamentos. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom, gente? Eu marquei para o dia 29/7. Aqueles que vocês me falaram, de português, matemática. A apostila já está no AVA, sobre planejamento, que ensina como fazer. O modelo já está lá, que é aquele que tem desenvolvimento metodológico. E vocês vão desenvolver um bimestre que eu pedi, não foi? Um bimestre, ver o conteúdo daquele bimestre, pode ser o primeiro. Aí vocês que vão ver o segundo, o primeiro bimestre de geografia, de português, de matemática, e como que vocês fariam. Ali tem um modelinho certinho na apostila, tá? É isso. 29/7. Vocês anotaram aí a data? Aí a gente combinou que vai ser mandado para o meu e-mail. Em vez de não vou botar no AVA, não. Vocês mandam para o meu e-mail. Uma pessoa do grupo
que vai mandar para o meu e-mail. Mas aí faz direitinho, sabe, gente? Não faz de qualquer jeito, não. Porque eu fui pegar os trabalhos hoje para corrigir, teve trabalho que estava de qualquer jeito. Agora, teve trabalho muito bem organizado também, né? Vamos elogiar também. Não terminei de corrigir, porque eu tive reunião, aí não deu para corrigir. Mas eu corrigi alguns. Pois me falaram que aquele do dia 30, o trabalho não estava abrindo, que estava sem o link do trabalho. Mas teve gente que fez. A Milena botou nesse dia. Tá direitinho lá. Eu não entendi. Mas o link estava lá, então. Mas aí não tem problema, isso é de menos. Eu já comecei a corrigir, amanhã vou ver se eu consigo terminar. Apesar de ter reunião, mas vou ver se eu consigo terminar o trabalho. Agora, eu observei também, gente, que teve gente que não fez o trabalho, hein? Teve gente que não postou lá. E está lá, não foi feito o trabalho. A entrega foi até dia 1º, né? Teve dia 30 e dia 1º. Teve gente que não fez esse trabalho, que vale R$1,50. Professora, eu ia te perguntar se meu trabalho uma chegou. olhada. Quem que está me perguntando? Antoniele. Doniele, seu trabalho não chegou. Não está lá. Senhor. Tá, Mas dá uma posso olhada, enviar? porque o meu tava dando atrasado também. Tava dando como se eu não tivesse mandado, né? Aí Mas hoje tinha falado que mandou. hoje eu vi o da Ana Clara. Mas posso ver Mas no se... meu AVA tá escrito atrasado. Tá como se eu não tivesse enviado. Por isso que eu fiquei com medo. Te perguntei. Aham, eu te respondi Entendeu? na hora. Então, mas pois eu vou sim. olhar de novo amanhã. Qualquer coisa, você me lembra, tá, ô Antoniele? Posso esquecer. Você fala assim, professora, vê se meu trabalho Ok, chega daí. professora. Pode ser? Pode ser, com certeza. Porque você Obrigada. postou no dia? Então, professora, eu lembro que eu mandei uma pancada de trabalho, tanto de filosofia. Eu não sei se enviou, porque já tinha acontecido aquele problema de novo, né, com outro trabalho. Aí eu não sei se enviou ou se não enviou. Tá. Qualquer coisa, eu peço para você depois me mandar, então. Se você já fez, Tá. tá bom? Eu olho amanhã. Tá, ok. Então, gente, podemos encerrar? Tá, ok. Vocês querem falar alguma coisa? Pode? Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, professora. Tem gente aí que eu sei que daqui a pouco